Eu sou Nancy Alcântara, presidente da AGEB, Coordenadoria São Paulo. E nós estamos aqui com mais um programa Trocando Experiências Agebianas, de coordenadoria para coordenadoria. Hoje nós vamos receber Edir, do Acre. Olha até onde a AGEB foi, lá na pontinha do nosso país. E ela vai só nos dar boa noite antes que eu conte quem é Edir Figueira Marques. Boa noite, Edir. Boa noite, Nancy. Boa noite, amigas argebianas de São Paulo e de todo o Brasil que estiver assistindo a este programa. Uhum. A Edir é uma escritora que tem no seu currículo uma invejável trajetória na área da educação. É mestre em administração de sistemas educacionais e foi a primeira assessora de comunicação do Acre. Na literatura, ganhou destaque em coletâneas publicadas no Rio de Janeiro, Portugal e Genebra. Tem 6 livros publicados. Um deles sobre o câncer de mama que a acometeu aos 78 anos, em plena pandemia. Edir é mineira, mora no Acre há mais de 50 anos e é vice-presidente da AGEB, Coordenadoria Acre. Olha só, 6 livros, hein? E que história é essa de ser a primeira comunicadora? Você é professora, Edir? Sim, eu sou professora e técnica em educação. Certo. Eu vim para o Acre bem novinha, em 1963, e comecei a trabalhar porque eu precisava de uma ocupação diante assim, de estar totalmente afastada de qualquer pessoa, que eu não conhecia ninguém no Acre. Eu vim com meu marido, ainda nova, com meu neném de 6 meses, longe de minha família, sem ter Olha ainda só. nenhum amigo no Acre. Então, eu pedi para o meu marido, olha, me arranja um lugar para eu trabalhar, nem que seja como voluntária, para eu conseguir vencer o tédio, né? Sim, E sim. assim foi. Comecei a dar aula, fiz a faculdade aqui, o curso de pedagogia, na recém-fundada, na época, Universidade Federal do Acre. Me Uhum. formei, praticamente de imediato fui convidada para ser professora da própria universidade para o curso de pedagogia e licenciaturas. Depois, fui convidada também pelo governador, em 1975, o governador Geraldo Mesquita, para eu fundar o sistema de comunicação social do governo. Agora, Hum, imagina, sem nenhuma experiência, né? que Mas como loucura. também não havia ninguém aqui preparado especificamente para isto, Uhum. eu relutei, mas acabei aceitando. Aham. E deu certo. Que Consegui- bom, que bom. Conseguimos preparar, na verdade, preparei o ambiente, preparei o sistema, organizei o regimento, dei muitos e muitos cursos, chamei muitos e muitos professores da área de jornalismo de Brasília, de outros lugares, para preparar o nosso pessoal. E assim fomos trabalhando e conseguimos realizar, dar conta da nossa tarefa. Depois, voltei para a universidade, fiquei dando aula na universidade, até que meu marido foi prefeito no município vizinho, e lá fui eu ajudá-lo também na área da Uhum. educação, naquele pequeno município. É, Depois me aposentei, meu marido faleceu, eu Hum, fiquei desarvorada, sim. totalmente sem saber o que fazer. Conheci, ou melhor, já conhecia, mas voltei a ter contato com um poeta aqui no Acre. E Hum, este poeta me incentivou através das rodas de poesia que ele fazia mensalmente.
E eu aí me senti desafiada e estimulada a também tentar entrar neste Uhum. ramo Como a da escrita poesia, salva, da né, Edir? literatura. Como a escrita salva. Exatamente. Foi através da poesia que eu consegui colocar todo o meu sentimento que Uhum. estava me machucando muito. Então, Sim, foi para mim sim. foi uma catarse, né? E com Aham. isso ele me estimulou, acabei casando com ele. Olha! E ele me apresentou, viajou comigo para o Rio de Janeiro, me apresentou a várias academias do Rio de Uhum. Janeiro, onde ele já tinha contato, onde ele frequentava. E lá eu conheci a Zara Paim, que hoje é a presidente da Coordenadoria do Rio de Janeiro, da Sim, AGEB. sim, E ela conheço. e também na época era a de Andréia Portugal, a Certo, presidente certo. do Rio de Janeiro. Que agora está E na ela Rede então me Centro-Sul. convidou, está lá em É, São Paulo, né? Ou melhor, está em Ago- Portugal. E é, ela então me convidou, eu frequentei como sócia correspondente, até que ela me incentivou para que criasse aqui no Acre a coordenadoria, certo, né? perfeito. Mais um desafio pela frente, Aham. e nessa tarefa eu achei por bem convidar a Socorro Camelo, que é Uhum. jornalista, muito bem Aham. relacionada, tinha mais possibilidades que eu Aham. de coordenar a AGEB aqui no Acre. Ela é minha nora, e nós duas nos Ah, damos muito bem e juntas trabalhamos para incentivar a escrita das mulheres, a literatura. E este ano nós estamos assim bastante motivadas, porque realmente está havendo uma procura bem hum, grande para se associarem à AGEB muito Acre. bom. A GEB está crescendo muito, né? Já tem 20 estados e ela já está começando a pegar um corpo que todo mundo conhece. Ontem nós fomos num evento e eu fiquei impressionada com o peso da entidade, o quanto ela respeitada, né, perante as outras entidades, academias, ela é bem respeitada. E você, então, era para ser a presidente, mas aí você colocou Socorro, mais jovem, e ficou na É, vice-presidência com toda a sua bagagem. É isso que eu sim, entendi? dando toda a minha contribuição para que a gente pudesse Uhum, fazer um bom trabalho, né? perfeito. E, Uhum. E e quantos este membros ano. vocês têm aí no Acre? Bastante? Olha, essa é a questão. De 2018, que foi quando nós fundamos a coordenadoria aqui, É, até hoje, há uma flutuação muito grande, sim, de acontece. associadas. Umas saem, outras entram. É, É muito difícil, né, manter a participação de todas, e além da questão mesmo da contribuição financeira, apesar de ser tão pequena, para algumas pessoas pesam. é, E também a questão cultural, né? As pessoas ainda não têm esse hábito de associativismo é verdade. e não frequentam quase e tal. Mas este ano as coisas têm melhorado bastante. Nós Uhum. já fizemos várias atividades, só na sessão inaugural do ano, nós conseguimos que 11 associadas tomassem posse. E, Ah, tá. e Que todas ótimo. jovens, todas muito empolgadas, Muito bom. todas levando muito a sério a literatura. E com isso nós também estamos tendo assim mais incentivo para produzir, para trabalhar, para criar, né, projetos. Sim. Outra coisa que tem ajudado também é que a nossa presidente nacional, a Iris Lene, se Uhum. envolveu com a
o reconhecimento da AGEB como pessoa jurídica, Sim, e sim, nós também, não é? As é, coordenadorias também se transformando em pessoa jurídica, e com isso nós estamos abrindo caminhos para projetos financiados que poderão colaborar muito para que a literatura no Acre se uhum, desenvolva ainda mais, porque escritoras nós temos, aham, falta justamente um incentivo para que publiquem, sim, né? Para que publiquem, para que façam os lançamentos, para que a gente consiga um mercado também para os livros, porque é, muitas vezes a gente é, edita o livro, faz o lançamento e depois, para continuar a é, manter a venda dos livros, né, é que se torna um pouco difícil. Mas a gente pensa em feira de livro, a uhum, gente pensa em todas as reuniões também a gente faz, é, a gente coloca os livros em exposição, tá, e incentiva, participamos dos lançamentos das colegas. uhum, Então, esse trabalho está, assim, começando a fluir mais, né? E a- com relação a outras tarefas, outros nós, pela projetos, primeira, uhum, outras metas, digamos aham, assim. Nós aham, estamos agora lançamos o edital da nossa primeira antologia ó, da GEB hum, Acre, é, tá? Inclusive, todas estão convidadas, não se restringe apenas às acreanas, mas está aberta a participação de todas as agebianas, uhum. e Importante não é só divulgar o nacional. edital, viu, Edir? Pede para Socorro Exatamente. colocar no grupo das coordenadoras, que daí nós Uhum, esparramamos nos nossos grupos de WhatsApp, divulgando uhum. a primeira, então, eh, coletânea de vocês. Já tem um Exato. tema? Já definiram um tema? Um É, tema do livro? o título da antologia é Letras de Mulher. Ah, tá, O legal. tema, o tema é livre, exatamente Uhum, para facilitar, né, a sim. adesão, tá? E o gênero também, poesia, Gênero poema, também. conto. Tá. Contos, poesias, Aham. crônicas, tá? Exatamente para que a gente possa é, receber as contribuições de todas, cada qual na sua especialidade, digamos assim, Isso, né? isso. É. Então, esse é nosso grande trabalho deste ano. Temos feito reuniões também não temos sede, como a maioria das Ah, nós também não coordenadorias temos. não tem, né? Então, nós nos reunimos na casa de uma, na casa de outra, em alguns ambientes públicos com Uhum. auditório, É, e assim nós estamos conseguindo levar adiante o nosso trabalho. é. É, estamos editando agora um livro também de uma outra gebiana, que vai ser lançado dia 31 de outubro, e que também fala sobre a cura do câncer que Ah, ela teve, uma ela moça de teve trinta também. e três anos, né? Olha. Publiquei um livro justamente sobre o câncer que eu tive, meu Hum. tratamento, que aconteceu em 2020, no ano da pandemia, eu aí em São Paulo fazendo o tratamento lá Ah, na Beneficência Portuguesa, sem sei. poder sair de casa, não é? Aquele pavor que todos estavam. Sim. Te olhava a rua São Paulo, não se via uma viva Não se alma na vê. rua, né? Em São Paulo Impressionante, isso é absurdo. não é? Mas então, inspirada nesse meu livro, ela Hum. resolveu também escrever a história dela. Ai, que legal. Ela vai lançar agora, dia 31 de outubro, e temos participado de lançamento de outras colegas da AGEB que Uhum. fizeram. E temos uma escritora maravilhosa, a Cecília Ugaldi, que lançou um livro agora que está sendo sucesso, Uhum. sob o título Percorra-me.
É bem Ah, sugestivo, né? bem sugestivo, legal. Sugestivo. Então, a gente tem descoberto assim pessoas e as pessoas têm se descoberto através da GEB, né? Sim, sim, Retirando das gavetas o seu material que escritos. está ali escrito há É, anos sim. e tomando ânimo para que também se tornem escritoras de direito e de fato, né? Porque Porque é um espaço que dá essa voz ao feminino, né? É isso é, que mais me encanta na GEB, é esse espaço da mulher colocar seus contos, colocar suas poesias, colocar suas ideias, de forma a ficar em casa, como se fosse em casa, porque somos todas mulheres e existe é, essa sororidade que fala, né, de uma ajudar a outra a poder dividir as dores, dividir as alegrias, e acho que esse espaço feminino que a GEB propõe, ele é, eu acho que ele é único no país. Eu acho que não tem uma outra associação só feminina. Eu acho que todas é, as outras agremiações são mistas, né? E mesmo tendo alguns sócios honorários masculinos, não é o forte. O forte é a voz feminina, né, Edir? é. Quantos Ela foi membros criada com essa ela intenção, foi né? criada com essa De ideia? dar espaço, de dar É, voz, de tornar visível a mulher como escritora, como sim. jornalista, né? Sim, que quantos Sim, anos, quantos séculos a mulher fez e o homem levou a fama porque ela não podia aparecer. Então ela escrevia e o outro assumia. Ela descobria coisas na química, na biologia e o outro assumia, o homem assumia porque ela não era valorizada. Quer dizer, a mulher deu seu grito de liberdade e agora ninguém mais segura. verdade. Quantos membros vocês têm na diretoria? Você é vice, presidente, coordenadora, vice, e quem mais? É, olha, na verdade, nós estamos também atualizando isso, Tá. porque a primeira diretoria que nós tivemos, muitas delas já desistiram. Então, nós Hum, estamos agora recompondo a diretoria da GEB, né? certo. O que tem assim acumulado muito trabalho só para nós duas, mas Sim, estamos envolvendo as outras, estimulando para que, mas é difícil quem queira ou quem tenha tempo para se é, dedicar também a essas atividades que são de caráter voluntário voluntário, é, e muitas estão na fase ainda de lutar trabalho. pela sobrevivência, né? Trabalho, muito ativas o tempo é curto para se É dedicarem a verdade. outras coisas. Aham, Mas vamos inclusive, preparar, estimular e envolver essas novas associadas para que possamos também renovar a diretoria, que já está mais do que no tempo, né? aham, E um outro projeto que nós temos hum, é fazer ouvir mulheres, mulheres de todas as áreas profissionais, mulheres de todos os níveis sociais, perfeito. mulheres de todos os cantos e recantos do Acre, Uhum, inclusive as mulheres indígenas, perfeito. que Nossa, que estão projeto lindo. também, que estão também Aham, se colocando. Nós já temos aqui na própria administração do Estado, nós temos uma mulher indígena que é secretária de Estado, uhum. não é? Ó, E, então, através dela, nós estamos fazendo esses contatos para que a gente possa também envolvê-las na publicação de um livro. do, da produção delas, né? É. De textos de Tão autoria delas. importante. Tão Mesmo que importante, né? elas não escrevam, mas que elas falem e a gente Isso. relate, né? Com Para esse, que possa. é, vocês peguem alguma, vocês mesmas,
são É, escritoras já com prática, pega o relato dessas mulheres e transforma em texto, né? Porque exatamente. tem um projeto de uma das coordenadorias, eu acho que foi no DF, a gente vem entrevistando tantas Hum, e a gente confunde, que o projeto é esse, as mulheres semi-analfabetas que contavam suas histórias, né, para as hum, agebianas escritoras, e elas começaram a escrever a história dessas mulheres. E algumas tiveram que mudar o nome, algumas não, o marido não autorizou, sabe? Se tem isso. depararam com dificuldades que Sim, elas não imaginavam que poderia acontecer. Num ex- país onde ainda existe muito machismo, era bem previsível que os maridos fossem se incomodar. Porque uma vez que você conta a sua história, você envolve a família inteira, né? é, E acho que trocar o nome é uma coisa interessante. Agora, dependendo da história, por exemplo, uma indígena que vai falar sobre a cultura, né, do povo dela, é uma coisa extremamente rica de se publicar, né? sim. Sim, né, dar voz a essa população que vive isolada e que são os nossos povos originários, né? Que nós temos que voltar a considerar isso, Sim, porque a nossa história, nosso berço, nós não é, podemos nos esquecer disso, né? sim. Um outro projeto nosso que já fizemos há uns 2 anos atrás é do Natal, né? Hum. Ter um livro de presente. Ah, tá. Então, a gente faz tipo uma feira na praça pública e faz toda uma divulgação dos livros, não só de autoria das argebianas, mas também Também outros ó. livros que as próprias associadas às vezes querem se desfazer, né? Porque não tem mais Sim. espaço em casa, né? Eu, É. por exemplo, Hum. agora eu estou em processo de mudança, não sei onde eu vou colocar tanto livro, está meio Nossa, difícil. é. Mas, então, essa tarefa de fazer a feira, de fazer exposição, isso estimula bastante. Haja vista, agora a Bienal do Rio de Janeiro, né, que Sim, bateu recorde de venda, e o que mostra que as pessoas gostam de ler, que sim. falta exatamente o incentivo, É. não É é? impressionante. A cada E Bienal bate o recorde. A cada Bienal bate o recorde. Num país onde as pessoas dizem que não leem. a Bisnetas. minha bisneta, com 16 anos, sim, ela mandou um recadinho para mim na sexta-feira passada. Vó, eu quero ir na Bienal, vou com uma amiguinha. A senhora pode me arranjar um dinheirinho para eu comprar uns livros para mim? Quer Aham. dizer, ela não pediu livro para ir para badalar numa festinha, para ir passear. Ela queria o recurso para Dinheiro, comprar o livro, né? muito gracinha. Então, isso aí é muito interessante, a gente Uhum. dá satisfação a gente, né? Ver que Com há esse certeza, interesse. com certeza. Ver É, que a criança, jovem, né, gosta de ler, João, e isso é muito é, importante. E também incentivar a escrever, né? Escrever. Antigamente nós tínhamos o diário, lembra? A gente tinha aquele diário que escrevia todo é, dia o que acontecia. todo mundo escreveu. É, É. eu acho interessante esse Inclusive, mantimento. esse meu livro, O que será, será, da É. dúvida à esperança na cura do câncer, saiu exatamente do diário, que eu ia Ah, que registrando todos os legal. dias Você que ia vê? acontecendo comigo, as minhas reações, não só físicas, mas Hum, emocionais, né? com O apoio certeza. da família, os medos, as dúvidas. E eu fui registrando isso e, no fim, verifiquei que
E eu li muitos livros, muitos não, alguns, porque não existe tanta literatura assim relacionada ao câncer. E os que eu lia falavam, eram histórias de pessoas mais jovens. E eu, com 78 anos de idade, o meu receio maior era não resistir ao tratamento, né? Sim, Porque é verdade. muito pesado, é muito duro. É, E aí foi quando eu pensei, não, assim como eu não consegui encontrar nenhuma literatura a respeito, outras pessoas também devem sentir falta. Eu vou então relatar como eu passei, como eu enfrentei e como eu consegui a cura, a vitória, né? muito bom. E fiz essa edição, toda ela dedicada em benefício do Hospital do Amor. Ah, Então, tá. a renda da venda desse livro eu também dedico para ajudar aquelas que mais necessitam no Hospital do Amor, E, né? lá, e tem lá no Hospital do Amor os seus livros para vender? Pois é, eu quis colocar, mas eles não podem lidar com Dinheiro. recursos. Eles não podem vender diretamente. Uhum, Eu coloco aqui numa clínica particular, certo. voltada para o tratamento do Uhum. câncer. E tem vendido bastante, Ai, justamente onde eu percebo o é. interesse das pessoas se informarem a respeito, né? E mesmo É muito porque quando a interessante. pessoa tem mais idade, por exemplo, você falou que você descobriu o câncer com 78 anos, né? Faz É. quanto tempo isso? Tem 3 anos, eu já estou com Então, 81. então, você tem 81. Uma pessoa que tem aí 78 anos e tem um câncer, o que passa na cabeça dela? Eu acho que você pode responder melhor que eu. É o fim, né? Não A gente sei. pensa, é o fim. Enquanto que pegar uma pessoa de 26 que descobre que tem um câncer, ela vai lutar com todas as forças, né? É, A próprio hospital, o próprio tratamento vai ser o mais forte possível, porque sabe que ela consegue resistir, como você falou. E eu acho que ter um livro contando justamente para essa faixa etária, ou um pouco menos ou um pouco mais, ela, hum, ela tem um preço imensurável, porque não tem no mercado, né? Tem. é, é. Eu desconheço, geralmente quem conta é mais jovem. Nós temos uma argebiana paulista que conta como ela superou, ela é corredora, né? Agora. Sei. Então, ela fala a corrida mais difícil da vida dela foi contra o câncer. Mas se ela tiver Hum, 50 anos agora, é muito. Então, ela teve o câncer com menos, né? E ela sim, corre e tal. Então, é isso. É isso. A escrita, ela não tem idade. A escrita, é. ela é a comunicação dos sentimentos, é a reorganização das dores, é passar para o outro alguma experiência, alguma história interessante. Pode ser uma história feliz, uma história fictícia, uma história, como é que é, fantasiosa, né? Que tipo Harry Potter tem um termo. E aí, mas é tão gostoso, né, ler as histórias que as pessoas escrevem, que você fica imaginando aquilo, quando ela descreve a rua, a casa, né? Enfim, muito importante É, escrever. E você escreveu 6 livros, um deles é sobre o câncer, e os outros? o último que eu escrevi agora, que foi lançado este ano, foi a biografia do meu primeiro marido. Ah, tá, porque ele foi prefeito, importante aí, né? Ele foi até, chegou a presidente do tribunal daqui do Acre, né? Tribunal Hum, de Justiça. E tá. ele era também uma pessoa multifacetada, que atuava em várias frentes na sociedade, e era uma pessoa muito querida, em que todos eram tratados como amigos. Até Uhum, os próprios condenados que iam para a penitenciária sei. se transformavam em amigos dele.
sabe? Então, tem histórias assim, bem interessantes. Eu fiz uma biografia assim, leve, Hum, ilustrada com vários casos, várias aham, historinhas que ele contava e que eu presenciava também. Ele era uma pessoa que gostava de viver, que gostava de viajar, de pescar, de jogar bola. Então, ele tinha vários ambientes sociais e era uma pessoa assim que, apesar de ter chegado à presidência de um poder, ele era muito humilde e, ao mesmo tempo, muito solidário com as pessoas, uma pessoa muito humanitária. Então, eu destaco essas qualidades uhum, morais que hoje em dia é tão difícil a gente é encontrar verdade. pessoas com valores morais, né? É. Ele E, então, faleceu novo? não, ele faleceu com 80 anos. Hum, E já tem 10 anos. E justamente agora, quando inteirou 10 anos da morte dele, é que eu publiquei o livro. certo, certo. Então, esse foi o meu último. O meu primeiro livro foi sobre a história da educação no Acre. Aham, Desde o ano que o Acre foi transformado em estado, que antes uhum. era território, né? Sim, quando eu Então, em estava na escola era território. 1963, é, em 1963 se transformou em estado. É. Só que o primeiro governador eleito logo foi cassado pela Revolução, né? Pela Hum, ditadura militar. sim, sim. E aí vivemos 20 anos de um período de exceção, né? E eu Uhum, conto, então, a história da educação nesse período, sobre esse livro que eu escrevi, A Educação do Acre. Eu joguei com duas forças. A hum, força maior, que era a força do poder, né? A opressão política, é, e, ao mesmo tempo, a resistência social, né? A pressão social pela educação que o povo estava querendo. E eu faço, é. então, essa relação. E como foi se desenrolando a educação nesse período de 20 anos, até que se Muito bom. retomasse novamente a democracia. Bom, os outros dois livros que eu fiz foram de poesias. Hum, Aliás, é, o primeiro livro de poesia foi exatamente esse livro que me desafiou e que onde eu consegui botar para fora meus sentimentos que estavam muito presos, muito amarrados, né? E que estavam me dando muita angústia. E foi através da poesia que eu consegui me soltar, que eu consegui é, voltar a ser eu mesma, né? E aí o você segundo casou livro de também, novo. Aí você casou de novo com um sim, pois sim, poeta. um poeta. E ele me estimulando a escrever, a Aham, escrever. Aí fiz mais um livro de poesia. aham, Aí depois disso fiz um livro de contos, em que a aham, maioria dos contos foi contada por ele mesmo, meu aham, marido. Ele contava as histórias de antigamente, da cidade dele. Aí eu dizia, isso aí dá um conto. Aí é, passava, ia para o notebook e já fazia um conto daquilo. Aí aham. publiquei esse livro de contos também. Então é isso, eu tenho um livro que eu posso dizer que é técnico, né, histórico da educação. Certo. Tenho dois livros de poesia, tenho um livro de contos, tenho esse relato pessoal do meu tratamento do câncer e, por Uhum, último, essa biografia. muito bom. E, para isso, eu participo de várias antologias. Toda vez que vem um edital que eu tenho Certo. conhecimento, eu estou lá participando. Ah, Eu vou te acho mandar quando muito tiver. Que interessante. pena que a de São Paulo está fechando na gráfica. Se Sim, tivesse falado com você um pouquinho antes, dava tempo de você entrar. O tema é liberdade. E olha que interessante. várias argebianas, algumas presidentes, não várias de outros estados, mas 5 ou 6 entraram na nossa Ah, sim, antologia. Eu sim. acho que não dá mais tempo, porque eles estão fechando a diagramação.
mas de É, repente, se você quiser, eu te na passo. próxima, vamos aí Terão participar, outros momentos, outras oportunidades, com com certeza, certeza, né, Edi? com certeza. É. Bom, A outra, eu queria contar mais uma pode contar. participação da AGEB Acre no Ah, congresso da AGEB Nacional, que aconteceu em Belo Horizonte, sim, estava e lá. nós tivemos a participação de 3 acreanas, eu, a Silvânia, que é assessora de comunicação do governador, e uma socióloga, que é acriana, embora morando em Brasília, fez questão de entrar pelo Acre. Pelo ar. E aí tivemos a participação na antologia Originárias, e Sim, a sim. Silvânia foi representando a AGEB Uhum. daqui do Acre, né, neste Nesse congresso. encontro, nesse E foi, congresso, eu foi muito estava lá. bom. Foi muito bom. E ela posteriormente, agora já no mês de agosto, foi lançar o livro dela na AGEB Rio de Janeiro. Ah, Foi tá. uma ponte feita pelo meu marido, que se dá muito com as pessoas, os autores e os dirigentes de academias no Rio de Janeiro, e que faz questão de tornar o Acre também mais conhecido, Sim, divulgar o sim, Acre, sim, levar as pessoas do Acre para também se tornarem conhecidas fora do nosso ambiente aqui, né? com E então foi certeza. muito interessante que o livro dela foi sobre a história, a posição do indígena nos centros urbanos e como a mídia trata os indígenas, fazendo com que se intensifique, se perpetue os preconceitos Sim, contra os indígenas. sim. E ela fez justamente um trabalho com o intuito de desconstruir isso, não Uhum. é? Muito bom. Ressignificar É, o valor do indígena, da cultura indígena. Então, foi um tema que suscitou muito interesse lá na AGEB do Rio de Janeiro, e nós ficamos muito felizes de podermos ter levado a Silvânia lá também. muito Então, bom. assim, seria interessante muito que a Socorro pudesse estar participando, porque com certeza ela iria lembrar de mais ações que nós desenvolvemos, mas nos outros momentos a gente pode continuar. Vamos compartilhar. Eu queria agradecer muito a sua participação, super enriquecedora, cheia de histórias, cheia de... E contar esse caminho que a GEB percorreu aí no Acre, que está se solidificando cada vez mais, né? O Acre é um estado extremamente simpático ao resto do país, porque existe muitas... porque ele é lá no cantinho, né? E todo mundo fala, É pouco conhecido, pouco né? conhecido, mas ele está É, lá. Eu morei em Brasília 7 anos e nós tínhamos uma amiga que era do Acre. E ela brincava, ela dizia, viu, o Acre existe, eu nasci lá. é, Todo acriano faz essa exato. brincadeira, né? E existe, tem Sim. potência, tem voz feminina, a GEB está lá, olha que interessante. A força dessa nossa associação. E antes de encerrar, a palavra é sua. Você fala o que você quiser. Tá bom, Edir? Pois é, eu quero agradecer muito, achei bastante interessante esse seu programa, que faz com que as pessoas interajam, as coordenações se tornem conhecidas e umas vão gerando ideias para outras, Sim, não esse é é? o Para objetivo, que né? possam também incentivar no seu estado ações que tenham sido sucesso nas outras Isso, coordenadorias. Achei isso muito importante, muito interessante. E queremos dizer que estamos aqui à disposição para recebê-las numa visita, quando quiserem vir conhecer o Acre, serão muito bem recebidas, assim como também, ao ir a São Paulo, gostaríamos muito de poder fazer contato com vocês, com participar de algumas certeza. reuniões com vocês. Estão super Certo? convidadas, nós temos, ficam na casa de Agebianas, ficam aqui, ficam na casa de qualquer outra
A gente recebe vocês de braços abertos e vamos programar isso, tá bom? Tá certo, tá bom. Um Muito prazer, viu? obrigada. Imagina. A gente Uhum. está encerrando aqui mais um programa Trocando Experiências Agemianas, de coordenadoria para coordenadoria, hoje com a queridíssima Edir Figueira Marques, do Acre, lá na pontinha do país, quando faz a coisa. Um beijo. Certo. Um Obrigada, viu, beijo, Edir? coração, amor.